Estamos passando por uma crise de masculinidade sem precedentes. A ideia do que é ser homem, a identidade do homem, o que torna alguém ou não um homem de valor, se perdeu com o passar do tempo. Nós não temos mais a noção do que nós, enquanto homens, precisamos fazer para que nós sejamos quem nós devemos ser. E hoje tem muita gente querendo te ensinar como ser homem. A internet está forrada de conteúdo sobre como ser homem, o que é um homem de verdade, como você deve se comportar, como você deve falar, como você deve agir, o que você deve ou não deve fazer, quais são as suas responsabilidades. Tem até plataformas que agora são comunidades para homens, para que homens aprendam com outros homens o que eles devem ser. Então você tem que ser decidido, você não pode recuar, você não pode ter certezas, você não pode falhar em momento algum. E este é o papel do homem. E a gente vê muito essa discussão sobre o ideário de masculinidade e como ele está sendo introjetado em todo mundo. Cara, hoje é muito difícil você pegar qualquer conteúdo que fale para homens que não fale sobre ser homem de verdade. E uma ideia que a gente consegue perceber que é gritante em todos esses conteúdos é que o homem ele precisa ser provedor. Ele tem que encontrar uma mulher de valor, daí a gente poderia inclusive discutir o que é uma mulher de valor, mas aí já é assunto para outro vídeo. E a partir do momento em que ele encontra essa mulher de valor, ele precisa ser o provedor para ela. Então ele tem que fornecer basicamente todo o sustento. O que já nos coloca em alguns pontos de discordância, porque você só se torna um homem de valor a partir do momento que você casa e tem filhos. E essa é uma ideia que ela é martelada e que eu vejo hoje, principalmente entre os meus alunos, que tem uma galera que acha que enquanto você não casar e não tiver filhos, você não tem uma vida completa. E que se você não consegue sustentar a tua família plenamente, você não é um homem de verdade. Mas vamos ser um pouquinho realista. Essa é a ideia do homem provedor, é o cara que sustenta a própria família. Digamos que seja uma família tradicional, um homem, uma mulher e 2 filhos. Segundo o Serasa, uma família de 4 pessoas precisa de uma renda de 10.500 a 14.000 por mês aproximadamente. Cara, quem tem esse salário? Isso é um salário realista? É um salário factível? A gente tem que lembrar que a média salarial brasileira hoje está na faixa de 3.900. Então, se você ganha a média, você ganha 1/3 do que é necessário para você ser provedor para a sua família. Então, na prática, um dos requisitos para você ser um homem de verdade é que você tenha um salário de pelo menos 11.000. Cara, quem tem isso? Vamos ser realistas? Quem ganha 11.000? Você ganha? Eu não ganho. Eu ainda estou longe desse valor. Então, teoricamente, eu não consigo ser um homem provedor. O que eu teria que fazer? Eu teria que ser um empresário? A gente tem que lembrar que a maior parte das empresas entram em falência em menos de 3 anos no Brasil. Ou seja, a maioria dos empresários não é um sucesso, não vai ganhar muito dinheiro. E, no geral, a maior parte das vezes, os empresários de pequenas empresas, principalmente no Brasil, ganham o equivalente a um funcionário CLT. Ou seja, o faturamento de uma pequena empresa não é muito maior do que o salário. Então, cara, como é que o homem vai ser provedor dentro desse contexto? Me diga. Então a gente tem essa venda de um ideal de o que é ser homem, qual que é a função do homem, para o que você deve fazer, em que é mais focado em gerar um mal-estar e um desconforto e aproveitar o momento de fragilidade social que a gente tem para tentar vender produtos. Por isso que toda a comunidade que você está vendo sobre a masculinidade é focado basicamente em faça uma assinatura, compre um curso, participe do nosso grupinho de homens, é só R$ 79,90 por mês para você participar das nossas discussões. Ou seja, a gente tem um momento de fragilidade, é um momento delicado, nós não estamos vivendo uma situação boa, isso falando todo mundo, tá? Não é só os homens, mas os homens, por não terem passado por esses momentos anteriormente, são uma vítima relativamente fácil para esse contexto. O que mais acontece agora é a galera querendo te ensinar como ser um homem de verdade, sendo que, no geral, a maioria desses contextos não funcionam. O homem que é vendido na internet não funciona mais. É muito mais difícil você dar uma vida boa para tua família se você for o único que está trabalhando. No geral, tem muita gente que está casando para complementar renda porque não consegue se sustentar sozinho. A questão é que hoje a gente vive um contexto social e econômico que não permite que a gente tenha uma estrutura social em que o homem tradicional se encaixe. As remunerações são baixas, o mercado de trabalho é difícil, e empreender não é fácil e exige um capital que a maior parte das pessoas não tem. Ou seja, não dá para você ser esse cara provedor. Não é racional você pensar que você deve ser isso. Então surgiu um contexto problemático em que nós estamos em um momento socialmente delicado, em que a economia não é favorável e que isso traz um impacto psicológico muito grande. Usa-se a identidade de que o homem deve ser o provedor e que por isso ele tem que ter uma remuneração alta, tem que ter um estilo de vida, um comportamento específico para se vender um produto que na prática a gente sabe que não é realizável.
O homem de antigamente não funciona mais. O homem que o mundo precisa hoje é diferente. Não é aquele cara bruto, não é aquele cara que trabalha igual um condenado e que sustenta a família inteira. A realidade que a gente vive hoje é muito mais complexa e a ideia de masculinidade dessa forma simples, que o homem só precisa trabalhar para trazer a renda e proteção para a família, não funciona mais. Não é mais isso que se espera de um homem, mas é isso que está sendo vendido, porque a gente não tem referência sobre o que a gente deveria fazer. Então a gente entra em uma discussão que ela é particularmente delicada, porque de fato a masculinidade está em crise. De fato, nós homens estamos mais perdidos, a gente não sabe qual que é o destino da nossa vida. Mas será que ao invés de tentar voltar para um modelo anterior que não funciona, que não é o que a gente precisa hoje, não é a nossa realidade, a gente não deveria começar a construir uma ideia de nova masculinidade? Será que a gente não deveria repensar os nossos valores enquanto sociedade e enquanto homens para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, conseguir entender qual que é o novo contexto, quais são as novas necessidades e buscar evoluir junto com o mundo, ao invés de tentar voltar para o mundo anterior? Nós viemos de um mundo em que os papéis estavam muito bem marcados. O homem tem que terminar os estudos, começar a trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar a família, trabalhar até morrer, e é isso, né? Esse era o papel social do homem. Mas hoje a gente tem muito mais coisa que nós podemos fazer. Tipo, nós não estamos mais presos a esses papéis que foram dados pra gente. A questão é, qual é a nossa nova identidade? Será que ao invés de tentar voltar para o modelo de masculinidade anterior, será que ao invés de tentar se forçar a viver uma realidade que não é a nossa, a gente não deveria se preocupar mais em discutir sobre o que é ser homem de verdade? Ou até, antes do que é ser homem, o que é ser humano? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Será que a gente não está no momento em que a gente deveria reescrever o que é ser homem de verdade, ao invés de simplesmente copiar um modelo que não é o nosso? Será que a gente não deveria parar de tentar viver uma realidade forçada que não é a nossa? Tentar parar de voltar para o que era antigamente, entender que o mundo mudou e evoluir com ele, ao invés de tentar continuar sendo sempre o mesmo? Eu sei que é difícil, é desconfortável olhar para a realidade e questionar ela, mas às vezes é necessário. Então, ao invés de se perguntar quem que é o homem que você precisa ser, por que você não se pergunta quem é a pessoa que você quer ser? Talvez um pouco dessa angústia que a gente sinta, um pouco desse mal-estar em relação a estar perdido, seja justamente porque a gente simplesmente não se conhece. E se você conseguir se conhecer um pouco melhor, aí sim você vai saber o que é importante e vai conseguir fazer qualquer coisa que você queira. Então, quando aparecer para você algum conteúdo sobre masculinidade, comunidades de homens ou alguma coisa assim, comece a se questionar: esse cara é o modelo do que eu quero ser ou é o que estão falando para mim que eu tenho que ser? Essa é a minha verdade ou é a verdade que estão querendo vender para mim? Porque nós estamos vivendo um momento muito importante, que é o momento que vai decidir se o homem vai ser escravo dele próprio ou se nós finalmente vamos poder ser nós mesmos. Mas aí fica a teu critério. Você prefere passar o resto da vida atendendo às expectativas das outras pessoas e se forçando a ser quem você não é? Ou você vai usar esse momento para se tornar quem você quer ser de verdade? Mas e aí? Quem é o homem que você quer ser? Quem é a pessoa que você quer construir? Qual é a personalidade que você quer ter? Quais são os teus valores? O que você realmente valoriza? Me fala um pouquinho sobre você nos comentários e se inscreve no canal para continuar acompanhando os nossos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo.